Quero falar aqui que é uma satisfação ter o Godoy aqui. Primeiro que eu via o Godoy correndo pelas ruas de Marília e um dia esse cara subiu a escada desse estúdio para conhecer o nosso trabalho. Godoy, esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por quê? Porque quando você subiu, eu falei, cara, sobe aqui um cara que é multiplicador e que vai quebrar a barreira do preconceito que muitos alunos da melhor idade têm acerca do que pode ou não fazer de exercício físico. Então, quando você subiu, Godoy, você já entrou no meu radar de pessoa que ia participar dessa roda de conversa. Legal. E é o seguinte, eu quero abrir hoje, muito feliz essa roda de conversa. Eu tremo com esse momento, por quê? Porque esse era um sonho dessa casa e nós já realizamos algumas edições. E hoje essa edição é muito especial porque nós não estamos mais sozinhos. Hoje nós contamos com o Instituto Vida, Centro Médico Diagnóstico, contamos com o Sapiens, Yumi Kids, Dudu Coffee, On Life, Papo com Papa, contamos com Marco Mariano, contamos com o Dr. Paulo Rocha. Então, isso me satisfaz, cara, o coração fica feliz demais. Por quê? Porque são pessoas sérias que escreveram histórias maravilhosas na cidade de Marília. Quem conhece Instituto Vida e CMD sabe do que eu estou falando. E que enxergaram nesse projeto uma forma de multiplicar o que é o Godoy, o que representa o Godoy, por exemplo, para Marília. Então, você poder compartilhar a sua história, Godoy, aqui com a gente, para mim, Fernanda, é motivo de alegria. O Vitão quebrou o gelo de uma forma fantástica e eu quero, Godoy, fazer uma pergunta para você. Ó as minhas, ó. Ave Maria. Chamada oral. Ó, até tremendo, que é tanta coisa aqui, rapaz. Olha só, Godoy, muitos corredores veteranos, eles dizem que corrida é uma nova vida após os 60 anos, né? Você falou muito bem como a corrida entrou na tua vida, né? Mas eu quero que você fale uma coisa para mim. Se você fosse hoje dar uma dica para uma pessoa 60 a mais de como que ela pode iniciar e vencer o sedentarismo, o que você falaria para ela? Não só a corrida, mas qualquer esporte, né? 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, comece. Né? Porque a maratona começa com o primeiro passo. Qualquer atividade tem que começar, certo? E não existe, para o esporte, cientificamente, não existe idade. Para falar, não posso começar porque já estou com 60, certo? Isso não existe, certo? Eu sou suspeito em dizer assim, porque eu comecei com 25, né? Então, e não parei mais. Eu só administro a minha quantidade, a minha intensidade de esporte conforme a idade vai chegando, né? Então, até 50 anos, por exemplo, eu corria 600 quilômetros por mês. Quando eu fiz 60, eu passei a correr 500 só. Quando eu fiz 70, eu passei a correr 400. E estou com uns 400 por mês. Então é uma forma, assim, eu acho que é um pouco de bom senso, né, para saber que você tem que respeitar também o corpo, né? Não adianta eu querer correr 600 por mês hoje, né? Com essa idade que vai me sobrecarregar, certo? E eu gosto muito dessa qualidade de vida que eu tenho com essa quantidade de esporte. Agora, pode começar. Com isso eu garanto que não tem problema nenhum. Uma pergunta, Wander? Tinha uma segunda pergunta, uma experiência que a gente teve com um atleta aqui, um corredor também, e nós fizemos algumas práticas nossas, e uma delas eu conversava muito com o atleta. E o objetivo dele era triatlon, maratona, triatlon, e ele foi caminhando assim, né? E no meio da conversa do trabalho que a gente fez, ele teve um crescimento, né? A gente usando acupuntura, maço,
ele foi tendo crescimento, resultados depois da corrida, não é? O cansaço, dores físicas, articulares, tudo bem menos, tal, foi acontecendo o que a gente já sabia. Mas uma foi bem interessante. Quando a gente começou o desafio, não é, para ele realmente conseguir ter uma performance melhor, foi uma pergunta que eu fiz para ele, que exatamente eu comecei fazendo para você. Uhum. E aí, no final, eu falei a pergunta crucial para ele. Falei, você sabe com quem você está competindo? E você sabe, se você souber essa resposta, você sabe que as pessoas que estão correndo junto, não concorrentes, não existe isso, as pessoas que estão correndo com você, elas também estão buscando isso? Aí a primeira resposta dele falou, eu sei. Falei, então, vamos lá. Você sabe que você está competindo contra você, não é? E aí começa todo um processo de perda, não alcançar objetivos, de desistência, cansaço, que é exatamente a competição. Nós com nós mesmos e tudo que botaram na nossa cabeça. Que eu acho que esse é o primeiro passo mais difícil de todos. E aí nós trabalhamos aquilo teve uma origem, uma raiz, não é? Aquilo foi destravado e o físico dele respondeu. Não é? Quer dizer, limpou o campo, a pista de corrida, e aí ele foi. A minha pergunta era de quem você estava correndo e para onde você está correndo? Exatamente porque quando você começou a correr, você estava sozinho. O primeiro passo quem deu foi você. Então a minha intenção é correr. E nesse momento, a minha primeira pergunta é porque ali você está sozinho. Isso. Não tem ninguém te ajudando. A gente faz tudo o que for necessário para você começar. A partir do primeiro passo, segundo passo é você e alguém. Não é? Por isso a minha pergunta. Quando você deu o teu primeiro passo, como foi o segundo sozinho e essa competição interna que a gente leva para a competitividade? O que você sentiu? Que eu acredito que isso te trouxe até hoje e está te levando até aonde você puder. Como é a tua cabeça na hora que você está correndo? Comecei. E ali você está, entre aspas, sozinho. Não é? O segundo passo, como é do segundo passo para frente? Do primeiro, segundo passo para agora? O primeiro passo foi o começo, né? Assim, começar a correr, como eu falei, né? Dar o estalo para começar, certo? Aí, rapidamente, você passa a perceber o seguinte, que você tem que competir com você mesmo. Mesmo porque eu sou amador e a maioria dos esportistas, dos atletas são amadores, certo? Então não adianta eu querer competir, porque meu amigo, porque o fulano, porque não sei o quê. Não, aí vai me cortar o barato que o esporte dá. Que o esporte Exatamente. Te dá um barato, certo? Te dá uma droga natural, certo? E toda droga dá um barato. A partir do momento que eu começo a querer disputar com alguém, certo? Esse barato acaba, né? Ou então diminui muito, porque você perde a maior corrida. Isso E mesmo porque uma corrida, ela começa na inscrição. Na hora que você faz a inscrição, já começou a corrida, certo? Então, ela começa já com essa expectativa, com esse barato, e tem que passar no pórtico da chegada com esse mesmo barato. Senão não passa a ser válido. Muitas pessoas falam, Godoy, você faz uma maratona em 3 horas e meia, você podia fazer em 3:10, ou 3 horas, ou 3 certo? Mas vai me tirar o barato, certo? Porque eu consigo fazer o que eles estão falando, mas eu vou me esforçar demais, eu não vou ter tempo de curtir o negócio, sabe? Então certo? E como que é o visual de quando você está correndo? Como que está o Godoy lá? Como é que é esse momento? Que você está
É muito íntimo, né? Eu viajo muito, certo? Você curte? Viajo muito. Às vezes as pessoas na rua, pô, Godoy, eu passei ali, buzinei pra você, eu falei oi e tal, você nem olhou. Eu não estava lá. Eu falo, Tava lá. Você desculpa, meu, eu falo pra todo mundo que eu viajo muito, então às vezes a pessoa passa do meu lado e eu tô, certo? Então você entra num estágio de relaxamento, sabe? Seria a tua meditação, a corrida. Hã? A tua meditação. Isso. É o momento teu com você mesmo. Isso. E eu oro muito durante as corridas minhas, sabe? Vocês podem nem acreditar, mas o que eu oro é meio que, tá? De repente eu me pego, eu tô lá, Pai Nosso, certo? Então isso aí é uma conexão a corrida. É uma conexão e te dá uma leveza, né, tal. E assim, de terminar bem, certo? Eu sempre terminei as minhas provas sempre muito bem, certo? Jamais tive ressaca, certo? E eu brinco, né? Treino e corrida, daí 2 horas você tem que esquecer o que você fez. Você não pode ficar lembrando dela. Você só vai lembrar se você estiver com dor, se você estiver, sabe, muito estressado. Do contrário, não. Então você tem que 2, 3 horas depois do treino esquecer que eu corri, esquecer que eu fiz um treino, certo? Tá leve, tá? Fala um negócio engraçado aí. Dor. Olha só, tem um monte de gente perguntando. Chega muitas pessoas aqui, Godoy, eu trabalho muito com terceira idade aqui, nós trabalhamos muito com a melhor idade, né? Que vem com orientação que só deve caminhar por causa do impacto. Eu quero saber de você, Godoy, por que você, mesmo na melhor idade, com relação às questões que a gente vê de desgaste, principalmente do joelho e do quadril, por que ainda você insiste em correr? A corrida, ela é altamente viciante, né? Ela é. Então, eu faço umas ultramaratonas, certo? E ultramaratona, 95% das pessoas, e ultramaratona, 99% é em montanhas, né? Então, 95% das pessoas chegam na subida, né? As pessoas andam, né? E tá certo, né? Porque você está poupando um pouco as pernas para na hora que chegar no plano ou na descida você conseguir desenvolver mais. Eu subo trotando, certo? Se alguém está andando do meu lado, porque tem pessoas que andam muito rápido, certo? Ele está na mesma velocidade que eu. Eu estou andando, eu estou trotando e ele está andando. Nós estamos na mesma velocidade, certo? Só que se eu começo a andar, isso é questão pessoal. Começo a andar, eu amoleço. Sabe? Então eu preciso estar correndo, né? Quente. Correndo, né? Fazendo o movimento da corrida. Mesmo porque você andando é um mecanismo. Você trotando devagarzinho na mesma velocidade que quem está andando é outro mecanismo, certo? Então, agora o desgaste, certo? Eu não acredito ele ao impacto, porque o impacto também ele é minimizado a partir do momento que você ganha um pouquinho de técnica de corrida, certo? Então você não fica socando também, certo? E fortalecimento, né? Porque não tem que fortalecer, certo? Eu sempre fortaleci, eu sempre me alonguei demais, né? Faço pilates, faço funcional, faço um monte de coisa, natação e tal. Então, o desgaste, você tendo um pouquinho de técnica, você não tendo sobrepeso, certo? Não é... Alimentação correta para aquilo. Alimentação direcionada. Não digo que tem que ser específica, mas uma saudável, né? Isso. Certo?
Eu, por exemplo, eu tenho o dia do lixo lá meu, né? Normalmente é no sábado. Aí eu como um doce, eu como, sei lá, um pé de pizza, alguma coisa. O resto é mais saudável. Essas dores, então, que a Fernanda perguntou, a gente pode estar associado, então, obviamente, a hábitos que não são adequados para o exercício que você se propõe a fazer. Como tudo, né? Então, como que foi esse teu? Você foi deixando de se alimentar, não é? No começo, né? Sempre eu puxo do começo, porque lá está o princípio, né? Lá está o segredo da coisa, né? O esporte, o exercício foi te tirando daqueles hábitos que não te levavam mais longe, e aí isso foi o próprio exercício foi te transformando. Você sentia que naturalmente, não é que eu não quero mais pizza, isso aí é ruim. Naturalmente o exercício foi te trazendo para uma nova perspectiva de alimento, líquidos, os próprios exercícios para manter a tua meditação, vamos colocar assim, né, que é a corrida. Isso foi natural? Você sentia que isso era natural? Isso já não me faz bem e isso me faz bem. Foi mais ou menos isso, uma seleção natural? Exatamente. O esporte, ele traz automaticamente para o lado bom. Tem um amigo que costuma falar, coisa boa traz coisa boa. Coisa boa. Coisa ruim, ele brinca, merda traz merda. Deixa eu só passar aqui, a merda vai passar aqui no meio, deixa eu passar aqui embora. Então, é bem por aí. O esporte, ele vai automaticamente, ele vai te moldando. Né? Então você passa a dormir mais cedo porque você quer acordar legal amanhã para treinar, certo? Você evita excessos, né? Eu quando comecei a correr, bebia, e aquilo não estava dando certo aquele negócio. Aí você tinha mais dores, certo? Não é? Eu chegava do treino, tomava banho e acendia um cigarro, a primeira tragada meio queimava o peito, doía o peito, sabe? Porque o pulmão acho que tinha trabalhado muito, aí na hora que entrava a fumaça, né, aquilo, certo? Mas então isso aí tudo, ninguém ficou buzinando, ninguém obrigou eu a parar, não, eu falei, vou parar de fumar, o negócio não está dando certo. Quando eu parei de fumar, nossa senhora, aí eu fiquei bravo. Falei, você é um idiota, por que você não parou antes? Certo? Que é o pior de parar de fumar. Porque eu voava, né? Eu fui correr, eu voava, porque eu tinha muito mais gás, né? Então, vai mudando. E a alimentação também. Não é, não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo. Não. Eu como tudo aquilo que eu gosto e que eu tenho vontade. Só que dentro de um parâmetro normal. Mesmo porque o esporte também, em determinados momentos para frente, você passa a comer do que você comia para menos, não para mais. Todo mundo pensa ao contrário. Ele corre bastante, ele deve comer para caceta. Não é isso. Certo? Se eu comer demais, um pouquinho a mais do que eu estou acostumado, não é legal. Certo? E também você vai melhorando como você se alimenta, né? Eu tomo um café da manhã forte, almoço legal, a janta é bem maneira, certo? Não como comida na janta, arroz, feijão, essas coisas, certo? Eu como fruta, eu como um ovo cozido, eu como um iogurte, um negócio desse tipo, certo? Para não dormir, comer muito e depois de dormir já não passo legal. Certo? Você levanta de manhã, você é um carro bom, bota um combustível ruim, você não chega nem na largada, você não chega, só faz a inscrição, né? Bem por aí. Que a gente trabalha muito essa parte do... E para a corrida, qual é a sua alimentação? Tem um preparo nisso também, para você ir correr ou não? Alguns dias antes, ou só no dia? Como que é? Não,
Isso aí cada um é cada um, né? Eu sou meio que atípico, porque eu corro todo dia. O treinamento meu diário é 6 horas da tarde, 7 horas. Só no domingo, que quando não tem competição, é treino mais longo, então eu corro de manhã, certo? Nos treinos de domingo, né, que são mais longos, e nas corridas, eu não consigo comer antes, certo? Eu saio, eu tomo um gole de café e saio. Né? Me sinto bem, certo? Não pode ser uma corrida longa ou não, eu vou em jejum, certo? Durante a semana, não tem problema, eu almoço meio-dia e meia, 1 hora, quando é 6 horas da tarde, eu pego e vou treinar, certo? Não tenho... para as provas, o que é importante é a hidratação, né? Então, 2 dias antes, bebe bastante. Né? Tá bom, obrigado. Que coisa, hein? A máquina, né? Ô, Godoy, a Soninha vai fazer uma pergunta para você. Não, na verdade, eu quero cumprimentar o povo que se embora eu tenho que trabalhar. Eu quero cumprimentar, Parceira minha. parabenizar o Godoy e todo o pessoal de mais de 60 anos que está aqui, porque vocês são exemplos, né? Aliás, nós somos exemplos, porque eu já tenho quase 70. Então a gente é exemplo para os mais jovens. Isso, a questão do exercício físico é extremamente importante. E é viciante, porque você forma hormônios bons. E a depressão, ela nem chega perto de você. Né? Porque essa formação de hormônios bons, o corpo pede coisa boa. Né? Então, por isso, exatamente, é altamente viciante. E cumprimentar a Fernanda, porque a Fernanda, para além do exercício físico, ela sempre traz informações muito boas, pessoas boas, para dar um toque de vida, que é bom para a nossa vida aqui, né? Começou com o Dr. André Moro. História. As primeiras alunas aqui da academia. E não parou, né? Então, parabéns, né? Muito obrigada aí pelo seu exemplo. Eu que agradeço. Você está falando, né? Eu que agradeço. Tchau. Godoy, vou te fazer uma pergunta. Você atribui ao fortalecimento muscular, você utiliza o treinamento funcional e o Pilates. Eu quero que você comente como que essas duas atividades físicas, elas são pilar para você correr com mais autonomia. O fortalecimento é fortalecimento, né? Então, agora o Pilates e o alongamento, que eu acho que é muito importante, certo? Que me dá bastante flexibilidade, né? Diminui muito as dores, não tem dores, né? Então, o Pilates e o alongamento que eu faço, eu acordo de manhã, eu faço 30 minutos de alongamento todo dia. Isso faz desde quando eu comecei, certo? Então isso me dá muito liberdade, assim, né? Eu vejo corredores que desamarram o tênis, é problema para ele amarrar, porque ele não baixa lá para amarrar, certo? E o pessoal termina a corrida, parece uns robôs, né? Tá tudo travado, tudo duro, né? Então, isso aí encurta muito a vida do próprio atleta, né? Certo? Então é coadjuvante, né? Você fazer pilates, você fazer fortalecimento, natação, esse negócio, né? Porque a corrida, só a corrida em si, ela utiliza um grupo de músculos, né? Específicos, né? Se você fizer pilates, já é outros, você vai usar outros grupos, você faz o funcional, outros. Então eu acho que esse alongamento é outros. Então eu acho que é esse combo aí, né? Que te dá uma vida mais... Eficiência. Mais eficiência e mais longa, né? Dentro do esporte. Certo? Porque eu que corro hoje, eu não me sinto cansado, falar, não está na hora de parar, não dá mais para isso. Certo? Não, eu vou numa boa, ainda não sinto qualquer limitação, certo? Falar, tá na hora de parar, tô cansando demais, tá me desgastando, tô passando a semana seguinte muito mal.
Não, até agora não aconteceu. Eu acho que isso tudo faz parte desse combo. Esse combo aí que... Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão fica só eu e o Vitor e a Cris fazendo pergunta. A gente fica 3 dias aqui fazendo pergunta. Tem que ser um dia só para nós 3, Alex. Só para a gente conversar aqui. A pergunta eu não teria, mas um comentário, né? De uma parte de tudo que ele falou. Gostei de tudo que você disse. Mas uma parte que me tocou bastante foi quando você disse que você corre no seu limite, fazendo aquilo que te dá prazer, né, que faz você se sentir bem, saudável, e que não importa você ser cobrado para chegar um tanto mais cedo, 15 minutos, 20 minutos mais cedo, você chega no seu tempo e chega bem, e está bem sempre. Então, numa época em que a gente está vivendo, que é de um individualismo acerbado, de muita competição entre as pessoas, onde vencer, né, é o objetivo das pessoas. No seu caso, a corrida e os exercícios que você faz, eles são meio de te garantir uma vida boa, e não é um fim em si mesmo, né? Então, é por isso que você não precisa chegar ao final duro, feito um robô, como você está dizendo, adianta que outras pessoas chegam. Então, isso me tocou bastante, porque você é um ponto fora da curva, né, na atual sociedade, porque a competição é o nome, né? E você não, você está fazendo algo que você sente que é benéfico para você. E eu acho que esse é o sentido do esporte. Esse é o sentido do que vimos fazer aqui, né? A gente vem buscar uma melhoria, né, da condição de vida, né? Manter-se saudável o mais tempo possível, né? É isso que a gente vem fazer aqui. Então, o que você faz na corrida se assemelha àquilo que a gente busca aqui. A gente não vai conseguir nunca chegar no seu nível, né, obviamente, mas o que a gente faz em termos de objetivo, eu vejo que é semelhante. Então eu quero parabenizar, né, você por essa forma de encarar o exercício físico na sua vida. Desejo que você continue por longos tempos ainda realizando sempre, né, esse seu objetivo, e agradecer também a oportunidade de estar aqui com todo mundo te ouvindo. Obrigado. Eu que agradeço. Só um detalhe, a competição ela é inerente ao ser humano, né? Só que com as redes sociais ela ganhou um destaque, subiu tanto. Não sei, na corrida, por exemplo, a gente fala pace, né? Que é a velocidade que você corre. Então você vai nas redes sociais, é só pace, certo? Né? Saiu até agora um óculos, né? Que o pessoal está correndo, usando para usar, chama baixa pace. O óculos. Então aflorou muito esse negócio, certo? Então porque o pace tanto para cima não é legal, o pace para baixo é daí que melhora, não sei. Também é um troço exagerado, né? Exagerado e superficial, né? Porque cada um é cada um, certo? E aí você vê esse pessoal do pace, da rede social, ele é muito rotativo também, certo? Ele não consegue fazer um alicerce para continuar. 3 meses, 4 meses, 5 meses, acabou aquele barato, aquele negócio, já é outra coisa. Aqui também, né? Deve ser na academia, por aí, certo? Então é muito rotativo, é muita conversa e pouco serviço, né? Interessante. Olha só, não sei se todos vocês chegaram a olhar a nossa revista digital. Lá tem a história do Godoy. Ele conta tudo. E é muito interessante e pertinente o que você cita. Estela muito inteligentíssima. Eu falo que a Estela é um poço. O que acontece? Lá na história do Godoy, depois vocês vão ler inteira lá na revista digital. Mas uma partinha ele fala assim, ó. Primeira vez que eu corri, eu saí correndo. E eu desmaiei. E pum, acordei rodeado de pessoas. Tá na revista. Godoy, como que você aprendeu a ouvir o seu corpo?
e a entender que você precisava ir nesse ritmo para você evitar lesões, evitar todo esse contexto que a gente vê muito na rede social. Como que você aprendeu? Lá atrás, quando no primeiro dia você desmaiou, qual luz acendeu no Godoy que falou, não, eu preciso entender, ouvir meu corpo para eu conseguir correr até os 72 e além dos 72 anos? No começo, né, o dia, né, o primeiro dia e tal, era muito obeso, pesava mais de 100 quilos, e bebia, fumava, tal. Todo mundo buzinando para me emagrecer e tal. Eu tive um sargento quando eu fiz o exército, e ele pegava no meu pé, sabe? Ele me dava tanto murro na barriga, assim, sabe? Né? Precisa perder essa barriga aí e tal. Aí um dia eu falei, vou correr. Aí peguei e fui no estádio, lá em Garça. Entrei no estádio lá, fui na pista e pá, comecei a correr. Aí acordei estranho assim, então, uns pés do meu lado e tal, né? Aí abri o olho e tal, eu acho que eu apaguei, né? E tinha uns pessoal lá treinando e tal, o pessoal foi lá e tal. Tinha brita na cara assim, sabe? Ralei tudo. Fiquei com brita na cara aqui, acho que uns 30 dias, viu? Passava a mão assim, achava uma... Aí, um professor lá de Garça, ele falou, Godoy, você não pode, rapaz, você é doido, vem aqui que eu vou ensinar você, quarta e sexta, eu não lembro o dia da semana, 2 vezes por semana, vem aqui que eu vou te ensinar a você correr e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá. Aí ele falou, não, Godoy, você vai andar, dar uma volta de 400 metros andando, depois se você estiver legal, sentir confortável, você dá um trotinho de 30, 40 metros, você começa andando, né? Bom, aí foi, certo? Ele me ensinou um elementar, né? Você começa devagar e vai, conforme você vai se sentindo confortável, você começa a correr, certo? Então foi mais ou menos isso aí. E depois que você adquire um certo condicionamento, você começa a correr lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, direto, certo? Eu sempre brinco, é o bafômetro que vai te falar se você está confortável ou não, certo? Eu sempre levei isso muito a sério, certo? E em 1985, 86, na Maratona do Rio de Janeiro, um corredor já também veterano, ele falou para mim, num bate-papo lá antes da corrida, ele falou assim para mim, você estando correndo, você tem que conseguir falar, eu moro para lá de Paranapiacaba, sem cortar a respiração, tá? Então você tem que falar, moro para lá de Paranapiacaba. Você não pode falar, moro para lá de Paranapiacaba, certo? Falou, não, você tem que falar tranquilo, você está no seu ritmo certo, certo? Então, eu sempre levei isso aí muito a sério, né? Então, eu tô conversando, eu tô correndo, quem cruzar comigo ou parear comigo, eu levo um papo legal, certo? Não tem... né? Não estou naquele aquele negócio, não. Tanto é que eu tenho uma bronca não, né? E também não é preconceito, mas a pessoa fica gemendo na corrida do meu lado, eu diminuo, eu vou embora, um dos dois, certo? Que é um desconforto, eu sinto um desconforto a pessoa ficar gemendo, né, do lado. Até aproveitando aí a comentário, a pergunta, e, por exemplo, para quem quer começar a correr um pouquinho ou andar um pouquinho mais, o que você orienta, né, a fazer, além de começar, como você falou, mas de preparo? Porque a gente vê, né, que tem que saber respirar, tem que entender o ritmo. Então, o que mais que você daria de dicas, né, para quem quer começar? Porque, por exemplo, eu consigo no sonho na esquerda morrendo, não consigo falar nem o meu nome. E o que você dá de dica assim, para quem quer começar a ir, mas assim, que tipo de orientação, que tipo de cuidado? Não, começar é o elementar, né? Começar caminhando, vai pondo uns trotinhos bem curtos,
no meio, e esse trote até você, ela é 30 metros, 40 metros, 50, não, é até o momento que você começar a se sentir desconfortável, aí começa, então aí você vai andando, porque caminhando, mesmo que seja vigorosamente, você não bufa tanto, né, não fica, né? Então aí você vai pondo esses trotinhos no meio, esses trotinhos vai sendo automaticamente progressivo. De repente você está trotando 100 metros já, certo? E andando 400, depois mais 100. Depois essa proporção vai invertendo automaticamente. Na hora que você vê, você está trotando 400, 500 metros e andando 200. Por quê? Porque você está se sentindo confortável e te dá vontade de você trotar de novo, certo? É o começo, né? Agora a respiração, por exemplo, também é natural, certo? Você tem que aprender a respirar, você só respira pelo nariz ou você só faz pela boca. Não, isso aí não existe, cada um é cada um, certo? A gente vê os quenianos na televisão correndo, tem uns que correm com a boca aberta, tem outros que correm com a boca fechada, tem uns que parece que está meditando, tem outros que você vê que ele está desconfortável, faz careta, certo? Então, cada um, mas todos eles estão dentro dos limites dele, que eles estão acostumados e chegaram àquele negócio. Então, a respiração vem automática, certo? A única coisa assim que você tem que ter alguma orientação ou perguntar para alguém, isso também tem na internet, essas coisas, é um pouquinho de técnica, né? Para você não socar muito, não correr com o calcanhar só. Ou então tem gente que inconscientemente assim corre só com a ponta do pé, certo? Então tem coisa, o braço travado, certo? É umas coisas que você vai, mas também nada fala, mas eu preciso fazer um curso, eu preciso. Não, é coisa simples, é coisa. Você automaticamente você vai mudando. Você vai sentindo esse natural acontecer. Isso. Vai deixando acontecer. Isso, você falou certo. Godoy, você falou que você tem que estar lá na corrida, né? Você está lá correndo, você tem que conseguir falar que mora para lá em Paranapiacaba. Agora, se um dia a gente está correndo, você passa por algum de nós correndo. Não, vou acompanhar o Godoy um pouco aqui e tal. Né? Qual que seria esse pace que você consegue falar para Paranapiacaba? O do Godoy é embaçado. Saber mais ou menos a que velocidade que você está. Não, depende do tipo de treino ou tipo de corrida também, né? Certo? Mas normalmente, aí um pace de 5 a 5,5, isso é confortável. Ainda é confortável para mim. Certo? Sim, isso. Deixa eu entender, porque essa linguagem... Traduz para ela, quer entender. 5,5 km por hora? É 5,5 km por hora, é isso? Cada quilômetro em 5 minutos ou 5 minutos e 30. Vai dar 11, 12 por hora. Entendi. 12 km por hora. Mais ou menos. Trotezinho de esteira. Né? Contínuo. 50 quilômetros trotando a 12 por hora. Não é assim não. Nossa. Fala pra galera, Godoy, que você prefere que tipo de corrida? Porque comenta com eles que você começou num trote leve e agora você gosta muito das corridas um pouco mais aventura. Eu migrei, né, de 4, 5 anos para cá, mais para ultramaratonas, né? E ultramaratonas é sempre estrada, né? Nunca é asfalto. E é sempre montanha, né? Porque tem as corridas de trilha, que é trilha mesmo, no meio da mata, tal, esse negócio. E tem as corridas de estrada, né? Certo? E trilha já fiz muito também, certo? Gosto. Mas é umas provas mais perigosas, né? Porque a trilha tem muito obstáculo, raiz, toco, esse negócio, né? Mudança da superfície também. Você fala sempre para não Piacaba. Porque eu andava lá. Eu queria saber por que você fala muito de lá.
É que é uma mão, né? Não, é por causa disso. Eu faço muita prova lá em Paranapiacaba também. Isso aí tem provas, tem uma ultra famosa lá que eu faço todo ano lá. Mas é por causa disso aí que o pessoal, porque Paranapiacaba já é uma palavra longa, né? Sentado. Então, moro para lá de Paranapiacaba. Certo? Então, Quando o Godoy se refere a essa frase, ele se refere à tabela de percepção de esforço, isso. que é uma escala que existe de estudo, aonde a pessoa classifica o treino sem precisar ver frequência cardíaca pelo frequencímetro. Então, para não precisar parar e ver a frequência cardíaca, você faz uma pergunta numa escala de 1 a 10. Quanto está a percepção de esforço? Então, para o Godoy, sempre está entre 8 e 9. Isso significa que se ele conseguir falar sem interromper a frase inteira, ele está nessa percepção 8, que é uma percepção onde ele está numa intensidade legal, mas sem sobrecarregar o corpo dele. E então, por isso que eles aderiram a esta frase para colocar dentro dessa tabela de percepção. E você vê isso em 1980. Então, já se falava na classificação do treino pela escala de Borg. Isso é lindo, né? Que é uma escala que nós usamos no dia a dia com os alunos também na musculação. Aí é só a referência. Essa parte aí, vou te ajudar nessa, Godoy. Começa correndo falando que mora de aluguel. Pode ser de Tupi Paulista também. Moro em Tupi Paulista. Moro de aluguel, mas mudei. Aí até chegar lá, né, agora. Até chegar em Paranapiacaba, né? Até chegar em Paranapiacaba, você mudou um monte de cidade, mudou, né? Nossa, e uma coisa, nós vamos ter aqui, por idealização do Godoy, nós teremos nossa primeira caminhada para os nossos alunos no dia 15 de março, lá na Esmeralda, às 8 da manhã. Os alunos que ainda não fizeram a inscrição, já está o link no nosso grupo. O Godoy vai estar lá para fazer a intermediação disso. É um momento de integração. E eu quero perguntar para o Godoy o que o movimento proporciona para ele hoje, que ele não abre mão de forma alguma de continuar os treinamentos. O que significa? Para você, o movimento, o treino, a corrida... o esporte, né? Ele incorpora, né? Como eu já falei agora há pouco, né? Ele incorpora no nosso dia a dia, né? E passa a fazer parte, que eu contei agora há pouco, né? Ontem não dava para sair, fiquei andando de bicicleta na garagem do prédio. Por quê? Eu precisava fazer alguma coisa, fazer um aeróbico, né? Para depois tomar um banho e me sentir legal. Se eu fosse ir para ficar em casa e tomar um banho e tal, eu não ia. Mesmo porque toda corrida, toda atividade, todo treino que a gente faz, por mais ruim que você esteja, na hora que você termina, você terminou melhor do que você começou. Porque todo mundo não é igual todo dia. Então tem dia que você está com dor de cabeça, que você não está legal, está com o saco cheio, que te encher o saco, não sei o quê. Acho que eu não vou treinar, tal, certo? Mas eu vou treinar, certo? Porque eu sei que eu vou voltar melhor do que eu estava. Top. Né? O movimento vai me fazer bem melhor, certo? E em várias ocasiões da minha vida, certo? Momentos difíceis, certo? Foi o movimento, foi a corrida, foi o esporte que me segurou, certo? Se eu não fizesse esporte, eu não teria passado por momentos que eu passei na minha vida, certo? Momentos tristes, momentos muito difíceis, pessoais, tal, certo? Mas eu passei e tenho certeza que se não fosse a corrida, não passaria. Então todo dia, com tudo isso, um ser humano normal que existe aí, né? Que tem sua vida normal, sempre o primeiro passo ele vai existir, todo dia. Todo dia, lógico. Desde o teu primeiro passo de corrida até aquele primeiro passo de levantar da cama, que é a pergunta, minha última pergunta, que a gente, quando dá o primeiro passo lá atrás, esquece que todo dia tem esse primeiro passo. Recomeço. Né? Eu sempre pergunto muito quem é você e para onde você vai. Né?
O que te levanta da cama? O que faz você? Esse é o primeiro passo que eu sempre me refiro, porque quando você se torna uma referência, um expoente, cada vez você está mais sozinho. Como você disse, as pessoas vão ficando, 3 meses, 4 meses, e aí cai, né? Já vai para outro, mas você permanece ali. A persistência, sim, é um efeito disso. O sucesso é a somatória, né, da disciplina diária. Certo? Então, né? É o primeiro passo todo dia. Todo dia. Não é porque eu corro, você corra 30 anos, 40 anos, não, todo dia. Porque falar assim, acordar às 5 horas da manhã, num dia de frio, certo? Falar, acordei feliz, rindo e pulei e saí correndo, não. Mentira. Certo? Mentira. Acordei 5 horas da manhã, com frio, tá quentinha a cama, dá vontade de virar do outro lado e dormir. Certo? Não, mas você levanta porque você sabe que se você ficar na cama vai ser muito ruim depois. Certo? Então é o primeiro que você está falando, é o primeiro passo de cada dia. Certo? A disciplina. Certo? E eu sempre penso nisso. O sucesso, né, é a somatória da disciplina diária. Entendeu? Se não fizer isso, você não consegue. Porque a tua mente sempre vai optar pelo mais confortável. O sofá é muito mais confortável que a rua. O sofá é mais confortável do que aqui. Com certeza, né? Isso. Então, só o fato de você deixar o sofá em casa, você já começou ganhando. Já saiu na frente, é 1-0. Certo? É competição brava essa, né? Tem uma pergunta maravilhosa ali para você, ó. Opa! Parceira minha. Só falando, parceiro de perguntas. A gente está falando dos efeitos físicos da corrida. E eu queria saber, existe uma vantagem social? Assim, isso traz assim, a corrida é socializadora? É o quê? Socializadora. Ela é. Né? Tem os mais extrovertidos e os mais introvertidos. Eu sou mais assim, meio que tímido e tal, então eu não. Certo? Mas a pessoa fala, a corrida é um esporte solitário. Né? Ele é solitário e não. Certo? Porque você tem muitos grupos, nas corridas você faz muita amizade, você troca ideia, certo? Mesmo nos treinos e tal, certo? E você recebe muitos, não vou dizer elogios, mas as pessoas falam coisas legais para você. Olha, eu admiro você, deve ser treinando sempre, certo? Não sei o quê. Então, nas corridas principalmente, né? O pessoal admira, pô, o senhor tem quantos anos, não sei o que, como é que eu faço para correr desse jeito? Quando eu crescer eu vou correr assim, as brincadeiras desse tipo. Tudo isso é socialização e não deixa de ser um gás a mais para você continuar nessa, certo? Continuar nessa luta aí. É uma luta, mas não é um sacrifício, certo? Fala, não. Às vezes o pessoal, quando vi você correndo, estava chovendo, meu, certo? Né? Ou estava frio demais, ou já era 10 horas da noite, eu não sei o quê. Aí as pessoas podem pensar, pô, o cara sai debaixo de... Né? Ele quer aparecer, ou ele quer... Não é isso não, certo? É que é um impulso natural, né, de sair, meu. Ah, tá ameaçando de chover? Se começar a chover, também não sou de açúcar, certo? Vamos embora. Certo? Então é meio que automático e não é sacrifício. Fala, pô, tem que correr 10 km hoje, cacete. Não é isso não, meu. Ixi, isso é que nem botequeiro, né? Os botequeiros chegam às 5 horas, vai dando a noia nele para ir pro boteco, né? Não é? E o cara que mexe com esporte, que nem chega às 4 horas, 5 horas da tarde, eu já vou ficando ansioso, certo?
Aí já começa, bom, se eu tenho que terminar tal hora, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para mim poder correr, eu tenho que fazer aquilo, ou então vou fazer mais cedo aqui para poder fazer lá. Então, você começa a arrumar motivos para não ter desculpa. Porque primeiramente as pessoas começam criando desculpa, né? Ah, vai chover, acho que eu não vou hoje não, hein? Certo? Ai, mas tô com uma dor de cabeça, acho que não vou hoje não, mas segunda-feira eu vou, certo? Aí começa assim, né? Aí na hora que você incorpora, aí inverte o negócio. Você começa a arrumar motivos para ir, certo? Ah, eu tenho uma missa de 7º dia para ir hoje às 8 horas, Ah, então eu vou correr porque 6 horas eu vou correr, 7 horas eu termino, tomo um banho e vou na missa, certo? Então a escala inverte. É a prioridade. É a prioridade. Uma última pergunta, alguém? Olá, Godoy. Se não quiser. Godoy, vai perguntar agora. Como é pra Você você... vai correr comigo então? Vou correr com você, a gente vai marcar. Como é pra você correr nessas mudanças climáticas? Como que é a alteração de rendimento? O frio. Altera muito? O frio muito é problema, né? Para mim. Eu não tenho capa, né? Então é ruim. Certo? Eu fiz uma ultra faz 15 dias aí lá em São Lourenço, Minas Gerais. Deu hipotermia, né? Porque estava muito frio e choveu demais, né? Então, e o calor exagerado, né? Essas ondas ultimamente que está tendo aí de calor é meio sufocante, né? Mas a gente procura, às vezes, flexibilizar também o horário, né? Muito calor, você vai um pouquinho mais tarde, né? E frio, sempre eu me agasalho bastante. Mas não impede, não. Certo? É mais difícil? Eu fiz 2 anos em Chicago, lá é de 0 para baixo, na época, certo? Então é difícil, né? Você tem que sair que nem cebola, né? Bastante de blusa, aí você vai jogando, até tem uns caminhões atrás pegando, né, para doar. Mas você tem que se adaptar ao clima, né? Ao dia, certo? Porque se for falar, não, está muito calor ou está muito frio, aí vai cair para metade, porque um dia vai estar bastante calor, vários dias, principalmente no Brasil, né? E outros vai estar frio, certo? Na Europa, lá onde faz 6 meses, 8 meses de inverno, o pessoal faz esporte, corre. Certo? Tem uma amiga minha aqui de Marília que mudou para lá, ela falou, Godoy, o duro é as roupas que a gente tem que usar, certo? Falou, mas é a mesma coisa, corro todo dia, certo? Então é questão de adaptação. Mas o preparo é melhor, né? O preparo tem que ser maior, né? Se é para adaptar tanto ao calor quanto ao frio, tem que ser isso, tem mais alongamento, mais preparo, tudo adaptado ao que você vai. Isso. Por que as pessoas gostam de ter companhia para andar? Para andar. Eu vou andar lá nas menores. Eu quero levar a Brena para ir comigo, ou a minha amiga aqui para ir comigo, porque acha melhor. Eu acho que é questão do ser humano isso aí, né? De gostar de companhia, né? A corrida é mais difícil porque cada um tem um ritmo, né? Um pace, certo? Então, às vezes eu atrapalho o seu treino ou você atrapalha o meu, coisa parecida. É raro, às vezes, que se arruma um parceiro que corra naquele mesmo ritmo e tal, certo? Mesmo porque são 2. Um pode estar bem, o outro não, porque o organismo nosso... No dia, tá? Certo? Então, se eu não estou bem, eu vou... Certo? Ele vai estar melhor que eu e vice-versa, certo? Agora, se puder e se gostar, porque tem gente também que não gosta muito de papo durante a... Certo? Eu tenho parceiros aí que de vez em quando vai correr comigo, treinar com a gente. Nossa, mas os caras falam demais. Né? Os caras conversam muito. E você fica bravo. Certo? Né? Então, eu já não gosto muito de conversar muito, sabe? Então, é meio que natural isso aí. Quanto você toma de água por dia, Godoy? Você tinha falado da água, né? De tomar bastante água. Eu tomo de 3 litros para cima, hein?
De manhã eu tomo 2 litros de chá. Eu faço chá durante a noite, na hora de dormir, tampo e deixo lá. De manhã, já, um prazo de meia hora, eu tomo todos esses 2 litros aí. Né? E depois, durante o dia normal. Isso, Godoy. É qual chá? Varia. Não. É erva doce, cidreira. Eu vou. Variando. É variando. Quente ou frio, Godoy? Hã? Quente ou frio? Não, frio, né? Eu faço na hora de dormir, deixo lá no fogão, né? Acordo de manhã e já começo a tomar. Daqui a pouco todo mundo tá tomando 2 litros de chá de manhã, viu? É muito bom, hein? Quer ficar igual o Godoy. Por isso que a gente está fazendo a zero. Canteiro de chá do estúdio vai ser pra isso aí, ó. Quer perguntar, Célia? É bom. No início, nós estávamos falando de um outro que corre junto com você também há muito tempo, tá? Eu sei que ele corre lá atrás, mas ele já fez diversas cirurgias, né? Qual a diferença? Você nunca fez, e por que ele sempre correu, né? E já tem diversas cirurgias, joelho e outras coisas. Eu não entendo. Longe de ser uma crítica, é o seguinte, o Zé Augusto, ele sempre correu assim, bem forte. Desde quando ele começou. Porque o problema é o seguinte, é a escola. A escola dele não foi legal. Quem ensinou ele a correr, quem começou a correr com ele, não é legal. Aí então ele sempre correu muito acima da capacidade dele, certo? E sempre foi refratário a qualquer coisa, alongamento, fortalecimento, pilates e tal. Eu lembro que há 20 anos atrás eu falei para ele de pilates, ele quase bateu, certo? Isso é uma frescura, rapaz. Tem negócio de respirar, tem não sei o quê. Então ele sempre foi assim. Certo? E antes de fazer as cirurgias dele, certo? Ele já não punha o pé no chão, a gente ia treinar, desamarrava o tênis, eu tinha que abaixar e amarrar o tênis para ele, certo? Que não conseguia, certo? Ô Zé, põe o pé aqui na cerca e não vai, certo? Então isso tudo vai travando. Encurtando, né, vai Godoy? encurtando Vai tudo. encurtando. Certo? Aí operou os 2 joelhos, certo? Que estava com problema. Aí operou a coluna. Agora ele precisa operar o quadril agora, certo? Mas isso aí tudo assim, não teve um coadjuvante, ele só corria. E além de só correr, acima da velocidade, acima da capacidade que ele tinha. Era jovem e tal. Jovem aguenta, aguentava né? o pau, certo? Mas era meio que, sabe, eu lembro que a gente ia fazer treinos de 30, 35 quilômetros, certo? Ele falava, não precisa de água, certo? Isso não existe, certo? Passou de 10 quilômetros, você tem que se hidratar, meu. Você vai se hidratar. Certo? Então, isso aí tudo, chega o boleto. O boleto chega. Certo? Eu, felizmente, felizmente, eu sempre tentei fazer o combo junto, né? Certo? Graças a Deus, nunca tive uma lesão. Até hoje, certo? Os joelhos meus ainda tá legal. Ainda aguenta. Ainda aguenta. Um aqui que deu um líquido aí, mas tiraram, ficou 0 de novo, certo? Ainda brinquei com o médico. Falei, faz 50 anos que eu corro. Agora, tirou agora, eu vou ficar mais 50, né, correndo. Top, certo? top. Então agora, peso, né, certo? Ele, depois que operou os joelhos, ele parou 6 meses não podia treinar, ganhou peso. Aí não perdeu mais esse peso. Aí a coluna cobra chega o boleto. Aí vai, né? Ô, Godoy, a percepção de esforço na rua é maior ou menor do que na esteira? A esteira é mais confortável porque o chão passa, né?
certo? Na rua o chão não passa, você que tem que fazer força, né? Você tem que fazer você tem que tracionar. Vá do mais tranquilo para o mais intenso e não comece no mais intenso. Não é isso, professor? É sempre conservador, né? Toda corrida eu sou o último a largar, certo? Eu sempre começo bem conservador. E vou sentindo, né? O meu corpo, o meu desempenho naquele dia, certo? E vou progredindo se eu achar que dá para progredir, certo? Até hoje deu certo, certo? Deu certo. Em vez de começar, porque, que nem cavalo paraguaio, né? Ele começa a 100 por hora, mas daí um pouquinho ele... Acabou. Galera, Antes de você terminar, uma observação. Vocês repararam como o sorriso da Fernanda, muda. professor? Não, eles são muito semelhantes. Aí, ó, tá Tá vendo? vendo, Godoy? Você tinha que vir aqui. Quem sabe? Você tinha que vir aqui. Oh, Se fosse teu pai, não era tanto. mesmo sorriso do pai dela. Escutou? aí, Então ó. você tem uma filha agora aqui. Galera, a gente quer agradecer o Godoy. Quem tiver mais pergunta, ficou com vergonha de fazer, pode deixar a pergunta que depois eu passo para o Godoy responder. Godoy é nosso aluno. Isso é gratificante demais ter um cara assim aqui no estúdio, como ter vocês aqui no estúdio. Porque esses momentos eles são importantes, mas se tivesse só nós professores aqui, né? Então, porque vocês valorizam essa casa, valorizam as iniciativas, então nós fazemos isso por vocês. E aqui um presente para o Godoy da Dani, que está trabalhando com a gente aqui, da loja dela. Obrigado. E eu falei para ela, ó, precisa ser um negócio top. Então tem uns trem aqui, ó, extrato de própolis, negócio zero açúcar, farinha de, como é que é? Maca peruana negra. Agora você vai correr muito. Um presente para você. Falar o nome é melhor do que falar na piada. Nós temos um cafezinho nada light aqui do lado para quem quiser comer um biscoitinho preparado pela nossa equipe. Nós queremos que você quiser reiterar alguma coisa, fazer algum convite e queremos fazer uma foto no final com todos, tá? O própolis é parceiro meu faz mais de 30 anos. Eu tomo 40 gotas por dia, faz... Nossa, é muito tempo. Nunca mais peguei gripe. Você toma em jejum ou não? Hã? Em jejum. Porque eu tomo muito mel, certo? Então, eu tomo 1 litro de mel por semana, certo? Mel é muito energético, né? Não sei se você sabe, uma colher de mel, você está nutrido por 24 horas. Você vai ter fome, mas vai estar nutrido por 24 horas. Então, de manhã, eu pego uma colher de mel e ponho as gotas e tomo, certo? Mas faz muito tempo, é muito bom. Godoy, que dica para fechar? Você deixaria para tanto para os jovens quanto para os mais velhos, né? De longevidade, né? Que foi esse o tema. Não parar. É que eu sempre digo, as pessoas falam, Godoy, não sei o que, você está com quantos anos, aquela história e tal. Não, você não para. Outro dia na sauna, isso aí faz uns 15, 20 dias, na sauna um rapaz que foi aluno meu, ele deve ter hoje uns 35 anos, 40 anos. Aí ele chegou na sauna e falou, professor, antes eu ficava em pé e punha o pé no chão, a mão no chão. Hoje eu não ponho mais. Chega no joelho aqui já não vai mais. Por quê? Eu falei, você punha? Ele falou, eu punha. Vixe, eu punha a mão no chão. Por que não punha mais? Eu falei, porque você parou. Certo? É mesmo? Eu falei, você parou, senão você estava pondo. O senhor põe? Aí eu pus para ele ver. Ele falou, eu não acredito. Certo? Eu falei, porque eu não parei. Se eu parar, eu também não vou pôr. Daqui 6 meses eu não estou pondo mais. Certo? Porque o corpo humano, nossa senhora, ele é de uma capacidade incalculável. Tá? Incalculável. Certo? Então você fala, eu faço provas aí, né?
de montanha, né? De 8 horas, 10 horas. Você fala, pô, mas 8 horas, 10 horas fazendo esforço, fazendo muita força, num sol quente, ou na chuva, ou coisa, certo? Você fala, cacete, meu, certo? Mas eu me condicionei que eu faço isso aí numa boa, certo? Eu gosto muito de fazer ultra de 24 horas, né? Só que é circuito fechado, né? Certo? Mas você vai correr 24 horas. Certo? Só se hidratando. Só hidratando. Hidratando. Mas você vai, porque você cai num piloto automático também. Né? E toda prova longa é muito bom para a cabeça. É 50% de cabeça e 50% de físico. Certo? Você tem que ter preparo físico. Mas se você não tiver cabeça, você não vai terminar. Você não vai fazer. Porque a mente chegou 3, 4 horas, ela começa. Vamos parar. O que eu estou fazendo aqui? Certo? Por quê? Certo? Não tem motivo. Aí começa. Aí você tem que ir negociando com ela. Certo? Porque ao mesmo tempo que ela é tinhosa, mas ela é burra também, né? Então você tem que ir negociando com ela que você sempre vai ganhar. Nessa certo? parte entra a oração? Nessa hora você começa a cortar ela com isso? A oração minha é sempre no sentido de agradecer. Certo? Eu não faço oração para me ajuda a eu terminar ou coisa parecida. Não, eu sempre agradeço, certo? Agradeço a Deus por aquele barato do momento que eu estou sentindo, a saúde que eu estou tendo para poder estar fazendo aquilo. Está entendendo? É sempre nesse sentido, certo? Primeiro de tudo, obrigado, meu Pai, pela saúde, pelo barato, pela bênção que o Senhor está me dando nesse momento. Maravilha. E vamos embora. Vamos embora. Bom dia aqui.